Queridos irmãos, amigos, a você que nos ouve, a você que nos acompanha, a você que nos assiste, a você que pela primeira vez chega a este canal. Eu quero cumprimentar a você, a sua casa, a sua família, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite, que esta paz continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Queridos, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículos 17 ao 19, está escrito: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Glória a Jesus. Queridos, os versículos em que lemos trata-se da história de dois personagens, um pai e um filho. Mas antes, eu quero louvar a Deus e agradecer a Deus pela sua preciosa companhia, a você que tem tirado minutos e segundos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, os proteja e te recompense pelos minutos e segundos que você tem deixado os seus afazeres. Como disse, os versículos em que lemos, trata-se diretamente de dois personagens, um pai e um filho. Este filho, cujo nome a Bíblia descreve, o nome de filho pródigo. E este filho, após atingir a sua maioridade, chega para o pai e pede parte da sua herança, dos bens que lhe cabiam. O pai não fez questão, repartiu, entregou tudo o que era seu. E o filho, por alguns dias, continuou na casa do pai, mas um certo dia toma uma decisão de sair da casa do pai e gastou, consumiu, desperdiçou, jogou fora tudo que o pai lhe deu. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que o pai lhe deu, ele desperdiçou com os amigos, com as baladas, com os prazeres mundanos. Jogou tudo fora. Louvado seja o nome do Senhor. E a própria Bíblia nos descreve que passou-se algum tempo, houve uma grande fome naquele país e aquele jovem cai em uma profunda necessidade, porque já tinha consumido tudo o que tinha, todo o seu dinheiro. Os amigos o abandonaram, desprezaram. Ele não tinha mais valor sequer nenhum perante aquela sociedade. Porque quando se tem dinheiro, amados, a gente tem amigos entre aspas. Quando nós estamos com saúde, nós temos amigos. Agora, eu quero ver você ter amigos, pois ter alguém ao seu lado é no momento da sua dificuldade, da sua escassez. Aí é que nós queremos saber quem são os seus verdadeiros amigos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque este jovem aqui só tinha amigos enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha saúde, enquanto
ele tinha, louvado seja Deus, recurso financeiro suficiente para bancar os amigos. Mas depois que ele cai nesta decadência, neste fracasso, os amigos o abandonaram. Louvado seja o nome do Senhor. Deram as costas para ele. Pois diz a Bíblia que ele começou a passar grande necessidade. Começou a passar momentos de escassez. E ele não tinha mais as amizades, e nem o dinheiro, e nem a herança que o seu pai repartiu com ele. E veio uma grande fome sobre aquele país, e ele sai à procura de emprego. E o emprego que ele conseguiu foi ser apacentador de porcos. E o salário que ele tinha? O salário que ele tinha era daquilo que fosse jogado aos porcos, ele tem direito também em se alimentar das bolotas que os porcos comiam. Porque ninguém, absolutamente ninguém, lhe dava nada. As portas se fecharam para ele. Muitas vezes, queridos, acontece isso conosco. Nós estamos na casa do nosso Pai, nós somos bem cuidados, a gente faz de tudo para cuidar dos nossos filhos, dá sempre o melhor, louvado seja Deus, mas muitos tomamos decisões semelhantes a essa. Decisões precipitadas. Desprezam todo o nosso amor, desprezam todo o nosso carinho, a maneira que a gente trata os nossos filhos. Nossos filhos hoje vivem muito mais bem cuidados do que próprio a nossa vida. E eles não valorizam isso. Eles desprezam isso. Louvado seja o nome do Senhor. E isso indigna Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia Sagrada manda que os filhos honrem seus pais. Isso entristece o coração de Deus, quando o filho toma uma decisão semelhante a essa precipitada. Seguindo na história. O emprego, o serviço que ele conseguiu foi ser apacentador de porco, e o salário era se alimentar das bolotas, das migalhas que os porcos comiam. Então ele cai numa profunda reflexão. Ele analisa, ele medita. Esse jovem ele estava numa situação de uma depressão profunda. Ele cai em si. Ele recobra a sua mente. Ele faz uma análise. Ele medita. Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, se alimentam com os cardápios, com os cardápios mais valiosos. Na casa do meu pai são apenas trabalhadores. E eu aqui nesta condição morro de fome, pereço de fome. Ele agora toma uma decisão, uma iniciativa, e disse: eu vou me levantar e vou ter com meu pai. E vou chegar perante a ele, diante dele. E vou lhe pedir perdão. Louvado seja o nome do Senhor. E vou lhe dizer: eu pequei contra o céu e diante de ti. Ele faz, meus amados irmãos, uma retrospectiva na sua vida. Ele entende que ele magoou o coração do seu pai e que ele não era digno nem de ser chamado filho. Só que o pai, querido, seja em qualquer situação que o filho se encontrar, seja em qualquer momento da vida
em que o filho se encontrar, o pai sempre está de braços abertos para perdoar. Não me importa o que o filho tem feito, o pai sempre está de braços abertos a acolhê-lo, a recebê-los de volta. Bendito seja o nome do Senhor. Ele agora chega para o pai e menciona essas palavras. Eu pequei contra o céu. Ele sabia que o que ele tinha feito era mal aos olhos de Deus. Ele sabia que o que ele tinha praticado não tinha agradado ao Senhor. Ele sabia que ele teria cometido um grave pecado a desobedecer o seu pai. Ele sabia que ele tinha magoado o coração de seu pai, rejeitado o amor de seu pai e que o céu estava indignado contra aquela decisão dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, eu pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas o pai, querido, ao receber aquele filho, manda matar o novilho cevado. Aquele filho chegou extraviado. Um filho que era bem vestido, hoje chega vestido em trastes de roupa. Manda trazer a melhor roupa para o seu filho. Manda trazer um anel, sinal de aliança. Coloca-nos na mão do filho. Louvado seja o nome do Senhor. E reúne os seus servos da sua casa, os seus trabalhadores, celebra, comemora, dando uma festa, porque recebeu seu filho com saúde. Queridos, eu estou, nesse momento, caminhando para o fim desta mensagem. Eu quero dizer para você que o Senhor te aguarda, que o seu Pai está te esperando de volta. Mas, irmãos, eu fiz coisas desagradáveis aos olhos do meu Pai. O Pai sempre está pronto para te receber. Não importa o que você tem feito. Não importa o que você praticou. Não importa se você magoou o coração do seu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Não permaneça onde você está, porque isso entristece ainda mais o coração do seu Pai. Tome a decisão que este jovem tomou. Se levante, tome uma iniciativa. Você não foi chamado, você não foi feito para estar se alimentando de alimento de porcos, não. Você foi chamado com propósito. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para você. Rejeite as bolotas que os porcos comem e venha para a mesa do Pai. Porque na mesa do Pai tem uma abundância de pão preparado para você. Tem os melhores alimentos. Na casa do seu Pai você tem conforto, você dorme e acorda a hora que você bem entender. Louvado seja o nome do Senhor. Na casa do seu Pai você tem o conforto do seu Pai. Não rejeite, não dê as costas para o seu Pai. Volte para a presença do seu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Volta para a casa do Pai, pois o mesmo local em que você dormia, em que você sentava, na cadeira em que você sentava, aquele lugar reservado ao lado da mesa em que você sentava, ainda hoje está preservado para você. Não rejeite a casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Não tome a decisão que este jovem tomou, pois o seu Pai ainda hoje te aguarda. E quando ele te receber, ele quer reunir os seus servos, os seus filhos, para celebrar uma festa comemorando o teu regresso de volta. Louvado seja o nome do Senhor.
Queridos, eu quero deixar esta breve palavra para o teu coração. E quero dizer para você, louvado seja o nome do Senhor, Deus tem uma história linda escrita para você. Deus tem uma festa preparada para celebrar ao teu favor. Por isso, eu deixo esta mensagem e te digo, volte à casa paterna, porque ela te aguarda. Que Deus os abençoe, que Deus o proteja e os guarde, te dê a paz que teu coração precisa. Em nome do Senhor Jesus. Amém.